Gravado agora. Opa, Não, todo deixa mundo. dizer. Ok, tá todo mundo aí? Ok. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição, o primeiro podcast, Papo de Cabeça. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é a primeira edição. Basicamente, a gente vai colocar alguns temas pra gente refletir em mesa. E é basicamente isso. Eu estou aqui com alguns participantes, querem se introduzir. Façam uma introdução rápida, pelo amor de Deus, porque essa é a terceira tentativa que a gente tá fazendo. Vai. 3, 2, 1 e. Primeiras Primeiro damas. as damas. Isso. Não Vamos. tô A vendo, damas. mano. Primeira damas. Quem disse Claro. que eu sou dama? Não, tô brincando. Bem, podem me chamar de Loba. Eu. Patrícia. É isso aí. Pode se introduzir. Eu adorei, desculpa. Pode continuar. Não, era isso mesmo, velho. Ela até se mutou, velho. Só se apresenta logo, Matheus. Ah, tá, desculpa. Desculpa, eu sou pango às vezes. Sou fanboyzão, também Eu pode chamar de entender, Matheus. Sou também o potenciador do Papo de Cabeça Podcast. Que, né, eu criei isso uns meses atrás pra conversar entre amigos na madrugada. E foi se tornando algo interessante e o João Pedro teve a ideia de transformar nisso um podcast para conteúdo e eu acho que pode ser legal. E lembrando para vocês que, né, nós somos adolescentes de média de 15 a 16 anos. Então, a gente tem a visão de adolescente sobre o mundo. Provavelmente daqui a uns anos nossa visão sobre isso mude, mas é interessante, pelo menos eu acho legal abordar esse tipo de esses temas um pouco peculiares, assim. Tá certo. Tá. Vamos colocar aí alguns temas em mesa. A gente já tinha discutido. A gente vai conversar sobre a influência do RPG pro mundo. Tá. E agora? Eu acho também legal seria a visão que você causa nas pessoas na primeira forma, assim. Que exemplo, Primeiras como impressões a outras pessoas. Isso, que como exemplo, eu conheci a Loba hoje, não, acho que foi ontem. Peraí, primeiras. E pode ser Não, faz interessante. tempo já. Foi tipo, sei lá, acho que semana passada. Até. Não, primeiro entrega que a gente Minha trocou gravação foi tinha do pausado RPG. de novo. Peraí, vai, segue. Puta que Primeiras pariu. impressões das outras pessoas. Agora. Isso. Eu não tenho muitas ideias agora, mas com vocês. Eu não queria abordar temas muito pesados na primeira vez, sabe? Não, só precisa de mais um. Eu quero pelo menos ter 3 hoje. Quer um tema polêmico? Tá, tanto faz, velho. Manda bala. Estamos aqui pra conversar, caralho. O que significa a religião para o mundo? A religião Tec. para o mundo. Tec. Tá, já tá ali feito, tá. Vamos começar. Você quer começar? Eu vou botar a mestragem do primeiro podcast nas suas mãos, Matheus, porque vocês Ok, têm então. mais experiência nisso do que eu. Ok, Só uma pergunta. Vocês estão acompanhando... Isso vale tanto pra vocês dois, tanto para o pessoal que tá assistindo aí. Vocês estão assistindo, bebendo ou comendo alguma coisa, velho? Porque a recomendação aí que fica muito gostosinho, velho. Eu tô tomando chocolatado, mano. Então, tô tomando água, mano. Água é a melhor refeição. tipo. Eu tô aqui no meu chazinho, todo mundo aqui. É a tríplice aliança, né? Chá, água e cocaína líquida. Achei ruim, né? Porque aqui não serve bebidas Aqui não é chiques, Uber né? não, viado. Tá achando que é balinha? Tô Ah, brincando. queria Ó, uma coisa mais chique, né? lembrando que esse quadro aqui não tem family friendly, foda-se a porra do family friendly. Se vem aqui pra poder ver a gente mantendo as estribeiras, você vem no lugar errado, cara. A gente tá aqui pra refletir, velho. Tá, enfim. Então vamos iniciar, né? Vocês querem Vamos, iniciar com um vamos. tema ou posso seguir? Mas você pode escolher um dos 3, não tem ordem. Tá, então, eu acho que seria interessante a gente começar um pouco sobre cultura pop, né? Que no caso seria sobre o RPG de mesa pra nossa realidade. Vou dar a Então a introdução gente não tá aqui. conversando... Ok. É porque, Vou tipo... dar- É uma extensão da cultura pop. Não é a cultura Sim, não, pop mas em eu si. disse. Então, Não, sim, eu tô ligado, mas eu digo. Uhum. Eu acharia interessante começar, então vou iniciar aqui só dando uma deixa. Ok. Que não recentemente, mas youtuber grande, chamado Selbit, provavelmente quem tá vendo os cortes conhece. Tranquilo. Ele recentemente fez os RPGs dele, como Ordem Paranormal e o Segredo da Floresta, que tá em andamento. Tanto que o próximo episódio vai ser lançado no próximo sábado.
na data de criação desse podcast, né? Na data Sábado de que vem podcast. vai lançar o último episódio da saga Os Segredos Isso. da Floresta. Tá certo. Isso. E o RPG ele ficou bem mais visado e visto depois que ele começou a fazer esse tipo de coisa. Verdade. E eu até mesmo eu comecei a fazer alguns RPGs, mestrar alguns RPGs e vontade de participar de outros. Então, eu fiquei com essa reflexão na minha cabeça que o tanto que é interessante você ter um idealismo do RPG de mesa, que é basicamente você esquecer o mundo real e você conseguir interpretar o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Eu Não vi só- que o RPG Isso é ele verdade, pode ser, velho. ele é muito, o RPG ele pode servir muito como uma É muito fuga. libertador, velho. Essa é a verdade. Isso. Ele pode servir Não muito. só você poder interpretar alguém que você queira, mas você também tem um mundo inteiro que você pode fazer teoricamente o que você quiser nele. Sim, É, eu mano. digo que isso fica muito melhor de se conectar quando você busca amigos e coisas do tipo assim. Então eu vi que o que o Selbit fez, que foi trazer à tona esse tema de RPG que é tão interessante e dinâmico, foi muito legal. Eu conheci RPG de mesa bem basicamente uns tempos atrás, mas e depois foi vendo do Selbit que eu criei vontade de fazer os meus e tentar seguir nesse tanto. Claramente que eu não tenho uma produção gigantesca que nem ele tem. E eu também É. nem sigo as regras exatamente. A gente joga da nossa A gente maneira. só joga por jogar, velho. É diversão. E a gente tá seguindo, mas eu achei muito interessante o efeito que isso trouxe pra todo o Brasil, assim. Sim, Que- Inclusive, Entendi. inclusive nessa fase que a gente tá passando, onde o pessoal costuma ficar mais entediado por falta de opção, ter o que fazer. É uma ótima forma de entretenimento. É. Justamente nessa É, quarentena, velho, muita gente tá literalmente tendo grande parte da diversão da quarentena é assistir live do Selbit, não necessariamente só do Sim, Selbit, sim. mas se participar, mestrar, expectar RPGs, velho. Tá sendo uma puta fonte de Sim. entretenimento, mano. eu vi muito recentemente uma galera muito legal abordando esse tema, coisas assim, que eu descobri outras pessoas que fazem RPG também no Twitch. Eu subi um streamer chamado Mestre Pedro K. Ele é verificado e ele faz muitos RPGs com temática Skyfall e Tormenta. O Selbit também participou de um dos RPGs dele. E Pra quem fica que. Existem interessante pessoas. Oh, pera aí, rapidinho, deixa eu interromper. Tem algumas pessoas, por incrível que pareça, podem não saber o que significa RPG. Ah, sim, verdade. Sim, sim. Perdão aí pra quem tá assistindo e não faz ideia do que a gente tá falando. Chama. RPG literalmente se chama Roleplay Gaming. É basicamente você joga com um personagem que foi criado por você no meio das suas regras e imaginação. Basicamente você atua como se fosse personagem. Isso dentro de um jogo, normalmente, às vezes escrito, falado, também pode ser. E é basicamente isso, pra quem não sabia disso. A fonte de entretenimento é literalmente você fazer um roleplay, você jogar com um personagem que foi criado por você em base à sua imaginação. Pronto, perdão aí o atraso pra quem não sabia. Então, assim, Enfim, uma extensão, você mantém os dados, que são os dados que vai decidir ou a falha ou o sucesso da sua ação. também, verdade. Tem essa questão de sorte. Vou citar alguns exemplos aqui de estilos de RPG de mesa que a gente tem. A gente chama de RPG de mesa porque ele Aham. originalmente foi feito entre amigos de mesa, mas atualmente com a tecnologia a gente tem alguns sites como o Roll20, que eles ajudam você a fazer um RPG. Eu tentei utilizar ele, mas achei muito complicado a dinâmica. Eu também não tenho muita paciência, então eu acabei optando Nem somente todo por mundo voz. nem todo mundo vai conhecer os nomes, mas a gente vai citar aqui por citar, porque faz parte da reflexão. Isso. Enfim, o tem D- quais, Matheus? Call of D- Cthulhu. Ó, D&D, que pode ser o que mais pessoas vão conhecer. Tem o Call of Cthulhu, que é um RPG sobre a lenda de Cthulhu, que algumas pessoas podem conhecer Cthulhu, mas não sabiam que tem um RPG disso. Tem o Heroes... Era livro, não era? Chegou. Hã? Foi uma série de livros, não foi? Reinado de Cthulhu? Todos são livros, Até D&D, mano. D&D originalmente é um livro. Que Isso, louco. eles têm várias edições que vão se atualizando. Não lembro, mas eu tô ligado que o primeiro D&D é bem antigo.
A gente também tem Tormenta 20, tem Spyfall, tem diversos aí. Os que eu mais conheço são esses, assim. Tá certo. Mas eles trazem uma dinâmica muito diferenciada. Por exemplo, o Call of Cthulhu ele usa a mecânica de sanidade, em que você, entre aspas, você utiliza de... Você tem uma visão mais humana sobre tudo, só que com um teor de investigação e de sobrenatural. Já o D&D é um mundo medieval, em que você pode ser desde um mago que lança bolas de fogo a um bárbaro sedento por sangue que fica furioso quando recebe ataques. Então sua criatividade é o limite. Na verdade, dependendo, não tem limite. Isso. E nem Enfim, necessariamente, Não, pode falar, perdão. nem necessariamente precisa ser um desses, ele citando casos mais famosos, mas Uhum. você pode criar sua própria história mesmo. E pode usar como base algumas séries já existentes pra fazer meio que uma fanfic, mas uma fanfic entre amigos e com dados, sabe? E interagível, né? Sim. Também. Curiosidade, eu adentrei nesse mundo de RPG antes do Selbit começar a fazer o primeiro lá, que eu esqueci o nome. Segredo. Ah, a Ordem Paranormal. Isso, Não, da Ordem não, Paranormal. não. Mano, Na A Ordem verdade, Paranormal foi foi. antes do É Segredo porque da você não Floresta. participava, Matheus. Eu, a Laís, a Thaís, mais alguns meninos, num server de um youtuber, amigo meu, o Bugo, né? O server dele era de RPG, tá ligado? Aí a gente começou aquilo lá com as origens em T-Wolf, mas aí seguiu uma história totalmente diferente, onde a gente mas isso criava... é RPG escrito, certo? Sim, Isso, era é RPG mais escrito, considerado mas RP. é uma curiosidade aí que, tipo, acho que foi 1 ou 2 meses, a gente começou a fazer o RPG, o primeiro, né, que eu participei Se da não me minha engano, a vida. gente começou em fevereiro mesmo, o Não, RPG. a gente começou no fim de janeiro, você entrou como personagem em fevereiro. Ah, não comecei tão tarde, então. Uhum, você começou até. Mano, se continuasse até hoje, lembra que nosso RPG de escrito, que né, deu uma longa de uma pausa, parou na temporada 7, ou Thaís? 6. Tu Fui entrou na na 6. 7. A gente começou a 7ª. Não, a gente tava fazendo a 6 quando parou. Ah, Aí a gente verdade, ia verdade. A gente reescrever tinha a roteiro da 7. Enfim, Eu adorei teu que... personagem entrou na 2, pô. Só uma visão aqui, adorei que no início, na apresentação, ela fala, Loba, eu sou a Loba, e não diz o nome real. Oh, shit! Aliás, verdade, Não, mano. Por que eu essa daí, censuro, eu velho? censuro, eu censuro, eu censuro. Aí chega o Por João que essa Pedro e daí, diz, velho? Eu disse teu nome, perdão. Não, tá, eu censuro. Foi mal. censura lá, Mas censura essa lá. daí não, mano. Se você quiser me apresentar ela, eu gostaria de fazer Não, uma é que conversa eu não tenho poderio nenhum, o nome é seu. Se você não quiser que seja revelado, eu não posso mostrar. Aí eu censuro, mas é com você me avisa. Entendo, depois Mas, eu te aviso. enfim, é isso. E também, vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre esse tipo de coisa? Que eu tenho um complementinho. Pode Não, falar, eu pode falar. tô tranquilo, pode mandar bala. Eu descobri esses dias vendo um vídeo de um youtuber chamado Tropia, ou iPort, não lembro qual dos dois sim. canais dele, que eu vi sobre um novo RPG, que ele é mestrado por uma inteligência artificial. Sim, E e essa você... inteligência artificial vai aprendendo com outros A gente jogadores. jogou isso hoje, não foi o que a gente jogou hoje, sim, Matheus? foi o que a gente jogou hoje, É. E pelo visto a Loba também viu. Então acho interessante comentar sobre. Que você pode jogar aí agora mesmo você. É só você acessar na internet. É AI espaço Dungeon. Que você consegue acessar. Ele é totalmente em inglês. Mas dá pra você usar um plugin pra você usar o tradutor e coisas do tipo. É simples. Isso. E ele é bem interessante que ele basicamente é um RPG normal, em que o mestre, ele é a inteligência artificial. Ele vai aprendendo com mensagens de outros jogadores também. Isso. Eu e o João Pedro, a gente jogou uma campanhazinha hoje, multijogador. 20 minutos, foi pouca coisa. Não, mais. Mais? Foi um pouco mais. Acho que foi um pouco mais. Foi uma meia horinha, coisa assim, tipo. Só pra gente testar um pouco a vibe. O multijogador tava um pouco bugado assim. Ele meio que se contradizia em algumas partes. Mas eu comecei uma campanha solo aqui. E eu achei muito legal. Porque eu fui fazer um de fantasia em que eu era um mago. E foi realmente bem interessante assim mesmo.
Eu tive. Eu tava em busca de um livro da essência, coisa assim do tipo. E eu cheguei e eu tinha um Halfling que ele pediu um pedaço da minha carne. Então eu dei um pedaço da minha carne pra Matheus, ele. você Depois ele cuidado pra pediu não sangue. começar e contar a história inteira. O quê? Ah, não, sim, pode já. Eu sou single player, velho. Então, nisso Ele. oh, ele pediu sangue, eu dei o sangue pra ele, e só sei que no final aconteceu muita coisa e eu já avancei muito, sabe? Então, sim, é um pouco bugado, porque é uma inteligência artificial, então não é tudo que você falar que ela vai ter uma resposta imediata, mas eu achei bem interessante pra você ter um jeito de você passar um tempo. E, nesse próprio vídeo do iPort, ou Utopia, não lembro qual dos É dois. outra Foi no opinião. Utopia, foi no canal Foi no Utopia? Foi no Utopia? Ok. Ele comentou sobre uma coisa que eu não recomendo muito, porque eu meio que testei. Que Tá foi ligado. o Not Safe for Work. Ele descobriu esse iDungeon numa postagem do Reddit, que é uma rede social, em que um cara, ele teve uma relação... Eu não sei se pode se contar uma relação sexual, mas ele tem uma relação sexual com a inteligência artificial por cerca 15 de horas. 15 horas. Deus do Isso, céu. ele tendo um chat sexual com a inteligência artificial. São nesses momentos que eu me pergunto o Onde que a a humanidade quarentena foi? fez, o que a quarentena fez com o que restou do pouco da humanidade. Então, teve alguns momentos assim que eu achei muito que pra uma parte obscura. Tanto que no nosso multijogador. Às vezes nem é Eu. muito. Pra você que tá querendo fazer isso, não é muito recomendável você só começar assim, porque tem a grande chance de você começar o jogo com a opção de Not Safe for Work habilitada. A Not Safe for Work, pra quem não conhece, é basicamente uma opção que habilita qualquer outra influência de teor sexual no teu jogo. Não somente sexual, mas ele praticamente ele Enfim. diz que ele não vai. É como se Que não a fosse inteligência. seguro pra fazer enquanto você Isso. trabalha. Literalmente a tradução, Not Safe A, for Work. a inteligência chega e diz pra você: olha, eu não vou ter papas na língua, eu vou literalmente falar o que quiser, ok? Literalmente isso, Então ela não ela tem literalmente fala o que ela limitações, não quiser. tem papo de family friendly nem nada. E quando você habilita, você começa a ficar com medo. Teve um momento em que a gente tava jogando multiplayer e o meu personagem chegou. Isso a própria máquina disse. O meu personagem chegou pro personagem do João Pedro e disse: você quer ver minha arma? E eu comecei a ficar um pouco com o pé pra trás. Não só mas isso, mas também teve uma parte onde seu personagem perdeu a cabeça e começou, cala a boca, eu quero morrer e tal. Não só isso, como, tipo, morre humano. E você tava estraçalhando a cabeça do inimigo lá. Não Vamos falar você, dos- aí. No caso. Sim. É Um porque, como o pouco. Tropia mesmo disse, é uma inteligência artificial, né? Ele aprende com outros jogadores, ele aprende com a fala, com os comandos de outros jogadores. Sim, verdade. Então, se muitos jogadores comentarem sobre esse tipo de assunto, ela com certeza vai abordar mais sobre esse tipo de assunto. Então, são as pessoas que formam o jogo. Isso aí, mano. Vocês têm algo mais sobre complementar? Sobre. Não, eu queria, tipo, não tangenciar muito. Vocês querem. Boa noite, mãe. Eu queria. Peraí, velho. Cala a boca, seu filho da puta! Que isso, velho? É o Vitor que tá me. Para de spamar. Temos aí o J. Pedro sendo J. Pedro. Eu posso receber um puta de um spam. Tamo no podcast, porra. Essa parte provavelmente Peraí vai que ser censurada. eu vou botar no vermelhinho pra eu não receber perturbações, tá? Essa parte não tá indo ao vivo, tá? Eu já tô cortando, isso é óbvio. E eu vou desligar o WhatsApp pra eu não ficar fazendo barulho. Tá, voltando. Vocês querem, pra não tangenciar muito assunto, vocês querem falar como que a influência do RPG pro mundo. Tipo, leva isso ao literal. Tipo, pode ser uma fonte de entretenimento, uma forma de talvez até salvar pessoas de depressão. Mas, tipo, vocês também... Como pessoas, isso aqui eu queria conversar também. Como que pessoas, vulgo adultos millennials ou boomers, não foi mal não achar nenhum outro termo, mas por exemplo, muitos pais ou até avós não aprovam muito esse tipo de jogatina ou diversão porque não tem a mesma mentalidade de um adolescente, pré-adolescente de hoje.
Porque não foi a mentalidade imposta na Isso- época deles. Isso eu digo nem somente pra isso, digo isso um pouco pra tudo no mundo. Então, Você não, mas... você não pode tentar botar na cabeça de alguém algum estilo que ele vai aprender agora. na época, Eu assim, acho isso pra todo mundo, mano. Mesma Tem, coisa que eu tem, acho. tem anciões que até hoje não conseguem aceitar a sociedade do jeito que ela é hoje. Nem eu mas- consigo, cara. E exemplo, você acabou de dizer uma coisa assim que eu, sinceramente, eu não gosto muito de falar. Que você isso trata alguém de salvar alguém da depressão. Esse pode ser um tema para o meu próximo momento, mas depressão, que é um tema muito Bem atual. pesado. E Sim, é pesado, mas é um tema, porque- é um tema que, sinceramente, eu gosto de falar. Porque eu acho que quanto mais você aborda esse tema, mais pessoas são ajudadas. Então, eu não acho que tem como você salvar alguém da depressão, mano. Eu acho que tem como você É que eu mudar usei o a termo mente de uma porque... pessoa. Não, sim. Eu posso ter me expressado mal, mas... Não, sim, é que eu digo que somente eu não acho que alguma coisa consiga te salvar da depressão. Eu acho que alguma coisa ela consegue Tu te sobrevive ajudar a ela? Como que você Não, colocou? eu acho que tem um jeito de você passar pela depressão. Acho que seria tipo uma forma de escape, sabe? Isso. Ela sai desse mundo real cheio de energias negativas, então vai pro mundo onde ela tem mais imaginação, onde ela tem mais liberdade pra poder fazer o que ela tanto deseja fazer, que ela Ela não tem pode mais- fazer nesse mundo real por diversos motivos, por medo de ser julgada, por medo de, sei lá. É verdade. Em vez você que sempre teve vontade de tacar uma bola de fogo nas pessoas que chateavam, no RPG você Porra, literalmente velho. pode tacar uma bola de fogo em quem te chateia. Então, isso acho que é uma parte que realmente é interessante. Que nem quando Tu você falou hoje, né, de- mano? Se você estiver irritado com Tacar seu a bola de amigo, fogo. se você quiser dar um tiro nele, você não pode fazer isso na vida real. Mas se seu amigo estiver com uma sanguessuga Ah, no não, peito, velho. você Outro pode dar dia um desse, tiro minha mãe me nele. deu um tiro na perna. Não, Caralho, é sério? Não, lógico que não. Não. Sendo bem sincero, você pode sim, mas você manda pro canal do João Pedro um vídeo e fala assim, ó, por recomendação de vocês, eu dou um tiro no amiguinho. E tá aqui a foto. Sim, Aí eu aí você manda pro João Pedro, por favor, tá? faço isso, eu sou isso. Qual é, mas então, primeiras impressões às outras pessoas. Caralho, cara, muda de assunto. Não é questão de mudar de assunto, é porque eu tô seguindo os tópicos. Caso vocês queiram não falar sobre, só vamos seguindo. Impressão com as pessoas. Eu, recentemente, eu ando conhecendo bastante pessoas graças ao João Pedro, porque eu conheci o João Pedro na cidadezinha eu conheci ele, que foi Cristalina, que eu moro aqui até hoje. Ô! Mano, o cara vai... Mano, o cara ele vai falar... Mano, meu Deus, você vai falar até o fim do O vídeo. RPG Ele tá falando... Misturar. Ele tá O falando RPG a idade da avó. Não, qualquer coisa, é só falar o RG aqui, ó, 69. O cara daqui a pouco vai... Mano, o cara depois ele vai passar os códigos de barra da certidão de nascimento do tataravô dele, Não, velho. aqui, ó, meu Tem CPF, que meu O CPF cara foi... 40. Não, Matheus! Claro que não é Eu meu CPF, sei, velho, eu só tô falei no entrando aleatório, na tio. atuação aqui, cara. Ah, tá. Ô, mano, meu Mentira. CPF Ô, mentira, meu mentira, CPF velho. é Ô, 85 agora falando sério, velho. Ô, agora falando sério. 349 tracinho Ô, 8. A outra ô. passando. Não, pô, eu tô falando sério, eu passei meu CPF real, tu coloca essa porra, velho. Então, imagina aí. Pior que é real mesmo, velho. Enfim, você corta essa porra, pelo amor de Deus. Ainda bem que Eu não falei não, o tá real. ligado que vai sair cru, né? Mano, pergunta sim. a diferença. Qual que é a diferença de CPF pra RG? Porque, tipo, o moço ele A pede o RG é CPF. registro, é registro geral. Né? Geral. E CPF Porque, tipo, é... CPF é o de cidadão. velho? Porque, Sim. tipo, tu chega assim no cara, me passa teu CPF, aí ele fala, serve o RG? Aí ele fala, pode ser. Qual que é a diferença, então, dos dois? Verdade. Vamos pesquisar no Google aqui agora, gente. Não, eu não cheguei a parar pra refletir sobre isso, porque eu nunca fui. Ninguém me pediu um RG. Ah, mano, com esse problema da quarentena, então os meus pais têm comprado bastante coisa pela internet e como eles não ficam em casa, sou eu que recebo tudo 10 horas da manhã quando eu tô dormindo. Então o moço Quando sempre eu tô pergunta dormindo, assim, eu senti uma dor nessa ênfase de quando eu tô dormindo. Tipo, pô, mano. aí eu vou lá, ele pede CPF, putz, eu não sei meu CPF, pode ser RG, pronto, é isso, eu passo meu RG e pronto, não tem diferença. Ai, velho.
O Matheus, ele realmente foi ver no Google. Não fui ver não, tô zoando. Mas Ah, tá. tá, primeira impressão que você causa às pessoas. Eu conheci a Loba recentemente. E isso mostrou a primeira impressão que ela causa nas pessoas. E eu, sinceramente, eu ando vendo o quanto a nossa primeira impressão é marcante, mas ela Ela às é vezes define a amizade por inteiro, pô. superestimada. Eu acho que ela é muito superestimada. Depende. Não, pior que por algum motivo eu É nunca um lembro puta de das uma primeiras dependência, impressões. velho. Ou pode ser Eu nunca tanto lembro da primeira impressão subestimada que eu quanto tive. superestimada, velho. Sim, mas eu digo o seguinte, velho, eu não acho que você possa definir ninguém pela primeira impressão, mano. Sim. Também, Ó, então. vou te soltar um exemplo. Quando eu entrei na escola que eu entrei... Na que eu não primeira vou escola que eu... Não, na primeira escola não, na escola que eu tô atualmente. Ah, tá. Quando eu entrei, eu conheci a amiga minha, velho, que ela... Só um segundo. Passou o RG dela aí, mano. Quê? Passou o RG da sua amiga aí, mano. Ah, opa, aqui, ó, 076. Não, 561, 213. Ele desmontou pra corrigir nós, velho. Sim, mano. Enfim, tá. Aí o que aconteceu? Essa amiga minha, mano, ela hoje é amigona minha. E no início eu sentava na frente dela e ela nunca foi com a minha cara, mano. Ela falava, velho, no grupo da escola, ela falava, mano, não sou com essa cara não, para de falar comigo, velho. Ela falava exatamente comigo, mano. Tá, porra. E, tipo assim, ela me xingava, me zoava, e eu mantendo de boa, né? Até que chegou um dia em que ela precisou de ajuda em alguma coisinha, eu ajudei ela, nem lembro o que é direito. E a gente começou a trocar uma ideia legal, mano. E nisso ela falou assim, caralho, conheci uma das pessoas mais incríveis que eu considerava que eu não fui com a cara. É verdade. E hoje Mano, a gente é muito boa, mano, tá ligado? Então eu digo que a primeira impressão que você tem das pessoas... ela pode ser tanto falsa, às vezes. Não acho que ela é falsa. A verdade é que ela é muito Não, manipulável. Ela é muito manipulável. A Sim, primeira impressão que você provavelmente. causa a outra pessoa pode ser muito manipulável, porque você que decide como ela pode ser. Não digo isso, Mas eu você digo não, que é... você define como ela pode ser, mas você não define Não. como que a pessoa vai Interpretar. enxergar, qual que é a Não. perspectiva da pessoa em relação à sua manipulação. Eu não digo isso, eu acho que isso é momentâneo. Porque, exemplo, você nunca me viu na vida, a gente tá numa festa. Então acontece uma briga na festa e, infelizmente, eu me envolvo numa briga e eu acabo xingando alguém. Essa é a primeira impressão que você vai ter minha. É de uma pessoa ofensiva que xinga os outros. Mas essa é a primeira impressão que você teve minha. Ela é totalmente momentânea, eu acho. Mesma coisa, mano, se você me pegar num Deturpada dia... também, não tem como. Exemplo, se você acaba de... Você tá conhecendo o cara agora, o cara acabou de brigar com a namorada dele, velho, ele vai estar frustrado com a vida. Talvez, Ele vai... isso. Verdade. Mas agora, se você conhece um cara que o bicho, ele acaba de... Ele tá no melhor Porra, momento da acabou vida de dele. ganhar na vida, tá ligado? Tá Sim, good cara, vibes. O cara tá com um emprego bom, sei lá, Tá com uma vida casado. boa, o cara vai... O cara vai te respeitar assim. Então, acho que é muito mais momentâneo do que tudo. Então, esse tópico é bem interpretável também, velho. Tu interpretou como se fosse questão momentânea, eu e a Loba interpretamos como se fosse algo manipulável. Coisa que ambas as coisas têm dentro de uma primeira impressão. Só que, mano, o que é a supremacia dentro desse tópico é que, tipo, é a pessoa que causa essa impressão domina. Ela que vai decidir se ela vai querer mostrar a face momentânea que ela tava passando, ou se ela vai manipular essa primeira impressão. Porque você pode, por exemplo, ser uma pessoa totalmente pessimista, arrogante, tal, mas para poder você ser cativante o suficiente, chamar a atenção de outra pessoa, querer forçar talvez uma ligação, tu pode manipular essa primeira impressão sendo uma pessoa totalmente contraditória ou até inversa à verdadeira forma de agir e personalidade que você tem. Primeiras impressões que você causa às outras pessoas é a conclusão que eu poderia tirar, velho. Sendo bem sincero, eu não acho que você possa manipular uma primeira impressão. Não, poder você pode, mas é questão de senso humanitário, velho. Tu não fazer isso. Não digo isso, eu digo o seguinte, mano. Que, mano, a maioria das ações que você toma na sua vida em momentos de confusão, elas são bem mais emocionais do que racionais. Verdade, também.
Infelizmente. Cara, e eu Infelizmente, digo, Zé. mano, velho, você quase nunca consegue controlar os seus impulsos emocionais, mano. Racionais você consegue, mas emocionais, mano. Emocional Pra é uma você. parada muito mais Isso, pessoal, mano, velho. então, como eu digo, mano, se uma pessoa tá puta com a vida, tá frustrada porque algo aconteceu com ela, mano, eu não acho que ela. Que ela possa esconder a face. Que ela possa manipular a primeira impressão que alguém vai ter dela, sabe? Mas é isso. Então, não acredito muito que ela seja manipulável. Eu creio que a primeira impressão, querendo ou não, independente de como ela seja, feita, manipulada, enfim, eu creio que ela seja muito importante, querendo ou não. Essa pode ser literalmente a moldura da tua relação com aquela pessoa ou aquilo que possa definir como a tua relação pode ser. Se vai ser Mano, uma relação tóxica, saudável, abusiva. Isso é é, tudo, eu acho que o resultante é justamente por causa da primeira impressão, de como você usa ela. Foi mal, tá interrompendo você. Mas hoje eu que tava te sendo. interrompendo. Mano, a primeira impressão pra mim não é muito importante, porque eu realmente não consigo lembrar de nenhuma impressão de nenhuma pessoa que eu tive. Toda a perspectiva que eu tenho sobre alguém é conforme eu fui conhecendo ela. Eu não consigo lembrar realmente de nenhuma primeira impressão que eu tive. Agora eu te falo uma coisa assim. Se você não lembra, provavelmente você teve uma. É que, gente, eu acho que a primeira impressão ela serve muito mais com base no que se você vai conhecer ou você não vai conhecer essa pessoa seguidamente. Então, exemplo, se eu tive uma impressão do João Pedro, eu não vou continuar a conhecer ele, porque eu acho que ele não compensa. Agora, na minha visão, se você não lembra a primeira impressão que você teve de uma pessoa, significa que você gostou da primeira impressão e você seguiu com ela. Sim. Então você transformou aquilo na sua Eu lembro verdade. da minha primeira impressão com você, porque a minha primeira impressão é muito padronizada. Eu não mudei quase nada de vivência, desde Sim, quando eu era moleque até hoje. Eu só lembro sim, da minha primeira impressão contigo, porque a minha primeira impressão é padronizada. Você chegar e falar, eu sou João Pedro, é basicamente isso. Mano, Eu sou João Pedro. Mano, eu já contei, eu nunca contei, velho. Eu acho que eu já contei pra você, Matheus, mas ó, por exemplo, meu primeiro dia de aula aqui, né? Quando foi, ano passado, no meio do ano passado, né? Primeiro dia eu de aula. gosto. Mano, era uma segunda. O primeiro dia de aula era uma segunda nublada barra chuvosa. E eu cheguei na sala rindo, saltitando, tá ligado? Pessoal, caralho, que moleque é esse, velho? Aí os meus amigos, né? Os meus amigos, tipo, que eu fiz parte da rodinha, eles contaram o ponto de vista deles, né? Que era assim, o Rafa tava assim na segunda carteira e o Breno tava na primeira. Aí o Rafa chegou e falou: Qual é, Breno? É. Aluno novo? Aí ele, não sei, mano. Aí ele só vê um moleque com um cantil, que no início eu usava um cantil pra beber água, e uma mochila, eu botei a mochila no chão, cheguei, olhei pra todo mundo ali, tá, da rodinha que eu faço parte hoje, e falei: E aí, mano? E pronto! Aí dali eu comecei a contar os Paranauê que eu tinha feito ou passado na minha primeira cidade, né? Da minha cidade. Não Natal, né? Mas enfim. Mano, essa foi a minha primeira impressão pra eles, tá ligado? De um moleque felizão. E ela foi verdadeira. É. Dando pra pensar isso um aí. pouco melhor agora, mano, a primeira impressão que eu tive do João Pedro, acho que foi ele correndo pela escola com o celular de alguém gritando. Ah, é verdade! Eu lembro. Mano, eu lembro de fazer. Era uma série. Era uma sequência de áudio que chamava Perder o Otário. Eu roubava o celular dessa pessoa e saía correndo gritando Perdeu o Otário. Aí o resto, os outros 30 segundos de vídeo era barulho de vento e de respiração minha. Mano, acho que teve uns 4 episódios. É sério, velho, que foi a primeira vez que você me viu? Não foi a primeira vez, mas quando eu penso, tipo, na escola, quando a gente começou a conversar, é disso que eu lembro. Ai, ai. Matheus, você lembra qual que foi a sua primeira impressão com você? Deve ter sido nesse nível. Provavelmente foi Ah, esse o motivo de você não ter ido muito com a minha cara no início. cara, sendo bem sincero, eu não gosto de lembrar de nada que reflete muito no passado, mas não sei. Não, tá.
A gente, eu Mano, te eu entendo. que um dia eu tava triste, assim, pela escola sozinha. O João Pedro passou correndo com o celular na mão, gritando. Foi incrível, mano. Foi incrível, cara. Tirou toda a minha depressão. Caralho, fico muito feliz, velho. Nossa, agora tocou, velho. Deu quentinho no coração. Peraí, só um instantinho. Podem continuar, velho. Se quiserem começar a falar sobre outro tópico, peraí, só um instantinho que eu vou ficar por alguns minutos. O que foi, Ah, mano? mas é isso, mano. Não acho que tenha muito o que dizer. Mas sendo bem sincero, eu não acho que você deva julgar ninguém pelas primeiras impressões, porque aquela pessoa pode estar num Não. dia ruim. Tipo, o dia que você conhece alguém é um dia muito aleatório, tanto na sua vida quanto na vida da pessoa, sabe? É um dia totalmente que você nem pensa, assim. Você tá só vivendo e pronto, tu conheceu ela. E você não sabe o que tá acontecendo na vida da outra pessoa, tá ligado? Então, sei lá. Uma coisa, mano, você julgar alguém. Julgar alguém sei lá, é como se O que vocês você. acham da expressão de julgar um livro pela capa? Você fala metaforicamente ou Tanto faz, literalmente? ambos. Putz, Mais impondo na sociedade. não, assim, eu acho que não tem nada a ver, tá ligado? Não, posso ter uma visão muito deturpada, mas é a minha visão, velho. Ó, mano, lógico que eu não vou julgar um livro pela capa. Eu não vou julgar uma pessoa pelo semblante. Mas, mano, você, eu, na minha perspectiva, eu não consigo. Pra eu ler a história daquele livro, que pode ser uma história incrível de superação, de emoções e tal, eu vou acabar não me interessando tanto pelo livro se a capa não for muito bonita, tá ligado? Porque, Eu vamos acho que a supor, capa tem que ser um tanto quanto chamativa pra eu poder ler aquela linda história, tá ligado? acho que, por exemplo, metaforicamente falando, vamos supor, uma pessoa, Eu disse ela, metaforicamente falando, usando exemplos do livro físico. Só. por exemplo, uma pessoa, ela pode ter um dom surpreendente que surgiu literalmente do nada para escrever histórias muito boas, histórias muito criativas que realmente prendam o leitor. Mas ele pode não ter oportunidades nem habilidades para fazer uma capa que seja, nem criatividade mesmo, para fazer uma capa que seja chamativa ou que fique legal, sabe? Tipo assim, sendo bem sincero, eu acho que isso reflete muito a sociedade, porque, exemplo, cara, às vezes você vê um livro, você não acha a capa dele bonito, você lê as entrelinhas um pouco, o início, você não se interessa, mas aí chega um amigo que você confia e diz, mano, esse livro é muito bom, a história dele é essa, mas eu não vou te contar porque tem spoiler. Cara, pra mim, a primeira visão que você. O que torna você interessado em alguém, em alguma coisa, são a primeira impressão ou a opinião das outras pessoas sobre aquilo. Isso serve tanto positivo e negativamente. Não acho que isso seja o melhor caminho, mas sinceramente é o caminho que é mais seguido. Então, é a mesma coisa com pessoas, mano. Você. Vamos jogar um exemplo aqui, Ana. Você tá conhecendo uma pessoa. Você tá. Você, uma menina no colegial, menina. Você começa a conversar com um cara. E nisso. Você Qual que é a começa a ter. sexualidade? Não, tô brincando, pode falar. Você. Vamos. Né? Vamos entrar no tempo sexualidade, mas enfim. Então você não conhece muito bem o cara, você troca algumas palavrinhas com o cara, mas você não conversa muito mais. Mas aí chega sua amiga e diz: Olha, nem pensa naquele cara não, que ele é mulherengo e minhas amigas falaram tal coisa. Tipo, é muito difícil, eu acho, uma pessoa que retornaria a conversar com o cara e não teria toda hora essa visão na mente, ou até mesmo não falaria mais com o cara, tá ligado? Então eu acho que realmente, mano, a visão que você passa para as outras pessoas é muito importante. E pode ser que você acaba de estragar um relacionamento que poderia ter mudado o cara se ele realmente fez tudo aquilo.
poderia ter mudado o cara, ou ter mudado a mina. Ou poderia ter criado uma amizade muito da hora. Verdade, Hein? velho. Então, é como se assim. Eu A tua sinceramente. capa pode ser má vista por outras pessoas e pode prejudicar um relacionamento. Então, basicamente. E como eu sempre Isso. digo, né, cara, os pequenos detalhes são os que mais importam. Pequenos, Dois. pequenos detalhes são os que mais importam. Sendo bem Mano. sincero, eu acho que Hum. o jeito. Não seriam os pequenos detalhes, mas eu acho que o jeito simplista de demonstrar amor é o que mais importa. Porque, por exemplo, um amigo que fez eu fazer muitos outros amigos, não vou citar nomes porque ele não tá aqui. No final do ano passado, teve o aniversário da diretora da escola. E eu tinha duas opções: não ir ou ir e pagar R$10. Meu melhor amigo ia sair da escola e eu podia ir ou não pra aproveitar ou fazer sei lá o quê. Eu decidi ir. Indo nessa festa, eu acabei não conhecendo, mas eu conversei mais com uma pessoa que eu já conhecia, mas não tinha tanto afeto. E ainda pude passar um tempo com outro amigo meu que também saiu da escola. E falando com esse amigo mais tarde, que hoje é meu amigo, essa mesma pessoa me mandou mensagem. E daí a gente começou a jogar juntos, eu conheci várias outras pessoas que são da minha cidade, fico muito feliz por causa disso. E às vezes eu gosto de ficar pensando, se eu não tivesse ido nessa festa, o que teria acontecido? Se eu tivesse escolhido ir pra casa quando acabou o Interclass, que era o que tava acontecendo no final da semana. A verdade é que se a gente continuar, por exemplo, falando desse tema aí, a gente vai entrar muito no tópico de destino, né? O que é um negócio muito interessante, inclusive. Vocês acreditam? Não. Se ele existe, eu gostaria de desafiar ele. Ok. Sendo bem sincero, eu acho que se destino existisse, seria impossível você desafiar ele. Porque o desafio já seria premeditado. Então é como se criasse um paradoxo. Isso é um desafio. Porque é como se você pensar o seguinte: tem uma espada. Essa espada, ela vai cortar o escudo. Porém, o escudo já sabe que a espada vai cortar o escudo naquele exato momento, com aquele seguinte corte, com aquele seguinte ângulo. O escudo, ele vai se moldar de um jeito em que não vai deixar a espada cortar. Então, eu vou bater num ferro do escudo, ou eu vou bater na parte mais dura do escudo, e não vou deixar a espada quebrar o escudo. Então, a mesma coisa assim, mano. Tipo, se realmente existe um destino, não teria como você mudar ele. Mas, sendo bem sincero, eu acho que não existe destino. Depende, se a gente realmente vive numa Matrix, que a gente vai entrar em outro assunto. Ou Normal, a é gente só comentar Deus alguém. fazer um freestyle lá em cima, né? Isso aí. Mas e se Deus criou o pessoal que criou essa Matrix que a gente tá vendo agora? Tá, a gente vai entrar em outro assunto, nossa, mano. Não, agora. Opa, na real não, a gente vai entrar no terceiro tópico. A religião no mundo. Ai, gente, eu caí do nada porque minha mãe e o meu pai ligou a internet. Minha mãe acabou de vir aqui mandando eu dormir. Mas eu não vou porque eu não quero. Enfim, então, galera, desculpe perguntar pra vocês, mas vocês têm religião? Vocês seguem? Eu sou católico. Eu sou evangélica. Ok, mas vocês são seguintes ou Como assim, seguinte? vocês Tipo, seguem, vão à ensino missa? interage. Isso, ou você Não, só. velho, eu não sou religioso, mano. Assim, eu Não acho que lembro a precisa... última vez que eu rezei, não lembro a última vez que eu fui na igreja. Não lembro. A última vez que eu fui na igreja foi. Enfim, mas aí foi memorável porque foi na crisma. Foi minha crisma. Assim, mano, eu não sou muito religiosa, mas eu gosto de pesquisar bastante sobre espíritos. Nada além disso. Não, eu tenho curiosidade espiritual tanto quanto mitológica, mas eu não sou um cara religioso, entendeu? Interessante. Eu, sinceramente, eu me considero sem religião, mas tenho fé em Deus. Porque eu penso que
o Deus é muito um ser voltado e ligado à natureza e a todos esses âmbitos do que todo, sabe? Então, pra mim, não acho que existe um Deus que te regre, que te puna e que criou o ser humano e o tudo, mas eu acho que Deus é a natureza e é a vida que nos cerca. Então essa é a fé que eu tenho. Mas uma visão que eu tenho um pouco de receio da religião é que, exemplo, minha família é muito católica, muito religiosa. E eu, desde pequeno, eu fui forçado em alguns momentos da minha vida a tentar fazer catequese. São católicos, né? Então, Uhum. e eu não gostei. Eu realmente passei pouquíssimos dias na catequese e eu saí. Depois eu vi isso, mano. E tipo assim, muitas pessoas que tinham feito catequese, coisas assim, tipo, fizeram coisas tão absurdas como as que eu faço e a maioria das vezes muito pior. Então, sinceramente, eu não acho que é um estudo como a catequese que vai te doutrinar pra isso. E uma coisa que eu fico realmente com raiva é você botar uma criança de 5 anos que ela não tem um pensamento formado sobre a vida e nem nada do tipo, e você botar ela para com a igreja. Oh, shit. Pelo visto, a internet ali foi desligada. Aí, Boa gente, noite. quarentena é foda. Podia tá fazendo isso aí pessoalmente. Mas, oh shit, que. Nossa, mano. Lobinha, com Deus. Boa noite. Tenha fé. Sem apanhar da mãe. Sério. Vai sair, velho? Não, vou terminar aqui, eu só. Ou a gente esquece esse terceiro tema. Não, termina. Se você tiver mais alguma coisa pra falar, termina. Então, sinceramente, eu acho que acho errado você doutrinar alguém desde criancinha com 5 anos de idade. Você doutrinar alguém a fazer uma catequese ou algo do tipo. Chega até a pontos a níveis de lavagem cerebral, cara. Sim, porque você tá literalmente pondo na cabeça de uma criança que aquilo é a forma certa de se pensar e não tem outra forma de se pensar e que aquilo é o certo, mesmo que indiretamente. É verdade, velho. Você vive rodeado por uma só visão. E eu acho que é por isso que hoje a gente tem igrejas que são tão fanáticas e rigorosas, sabe? Isso pode ser um tanto quanto problemático. Mas. Esse exemplo, eu nunca fiz catequese e eu realmente não sinto falta disso em toda a minha vida. Eu tenho a minha própria fé fiz, e eu criei a minha tenho própria. lá, eu terminei, mas, mano, às vezes eu paro pra pensar e tipo pergunto, aquela coisa, mano, exemplo, tinha necessidade, tá ligado? tipo assim, chega minha mãe e fala, tá, você não fez catequese, você não pode casar. Casar, exatamente. Mano, e daí, velho, tem igrejas hoje em dia que aceitam um casamento sem você ter feito nada do tipo, mano. E mesmo assim, mano, o que é um casamento, velho? É literalmente o contrato mais quebrado do mundo. É o casamento, mano. Contrato, a O foda é confiança que é mais quebrada do triste, mundo é o mano. O casamento. foda é que é triste, velho. Não era pra ser, na teoria, um contrato quebrado. Sendo bem sincero, mano, amor também é momentâneo, mano. Eu acho que é, mano. Polemizou, hein, pai? Na minha visão, Já acho que não pode existe amor botar aí de eterno. tópico pra segunda edição, porque essa aqui tá chegando ao fim, mano. Porque então só o spoiler pra segunda edição. Na minha visão, não existe amor eterno. Existe amor verdadeiro. Shit, nossa, viado, vai polemizar legal. Porque eu já discordo disso. Mas. Enfim. Enfim. Espera, próximo Não, episódio, tá, galerinha. Ó, eu acho que eu vou terminar os podcasts dizendo a hora que ele foi terminado, ou seja, são 1h28 da manhã do dia 22/7/2020. Está chegando ao fim a primeira e ilustre edição do Papo de Cabeça Podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, independente se foi nos cortes ou no vídeo completo. Quero agradecer muito a tua presença. Eu quero agradecer também a presença do meu querido amigo Matheus, tá aí, que é amigo de longa data, né, pai? Yes. É isso aí. Nossa, qual é que eu falo o nome dela de novo? Enfim, eu acho que não faz mal. Eu vou conversar com ela sobre depois, mas enfim. Quero agradecer a Loba também por ter participado. E quanto tempo de duração? Pô, 50 minutinhos, velho. Dá pra dar uma aumentada depois.
Mas tá ótimo pra uma primeira Horinha, edição. conversinha suave. Enfim, A gente mano. não chegou muito sobre religião, mas tá bom. Por ser muito polêmica, tá ligado? E também por a Loba ter A saído Loba ter também. caído, sim. Também. A gente não É quer. menos uma. A gente optou não continuar porque também a gente queria ter a opinião dela. Quem sabe a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, exatamente, talvez. Pô, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Loba, que não tá aqui agora, mas eu tô agradecendo mesmo assim. Esse foi a nossa primeira edição. Quer dar tchau? Eu quero dar tchau, também quero fazer divulgação. Fala, galera, se você tem dinheiro sobrando aí, velho. Assim, mano, tenho que dizer que nessa quarentena aí muitas pessoas estão passando necessidades, então procure uma instituição e doa um dinheirinho aí, mano. Sem zoeira, eu tô falando sério mesmo. Eu acho importante, se você tem condições, você tem um cartão ou se mesmo boleto, assim, você fazer uma doaçãozinha legal. Eu posso estar sendo um pouco hipócrita de falar isso, mano, mas a gente frequentemente tenta fazer as doações aqui pra cidade. Sim, Eu acho interessante, mano, falar essas paradas aí. E é isso, mano. Só falando assim mesmo. Não, importante ter falado isso. Quis falar isso aleatoriamente, sem Não é script. aleatório, cara. Você tá no Papo de Cabeça Podcast, tudo que é reflexível e tem essas temáticas, esses tipos de pensamento, cara, é muito bem-vindo. Pode botar na mesa, velho. Bota fé. Mesmo assim, mano, muito obrigado. Vai ao fim a primeira edição do Papo de Cabeça Podcast. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou até aqui. E a gente te vê na próxima edição. Um abraço. Estou atrás de você, Flow Podcast. Iremos cortar seu pescoço.